Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos começar o assunto de hoje. E hoje nós vamos falar sobre talento. O tão desejado talento. Queria eu ter talento pra música. Meu, imagina se eu tivesse talento pra futebol, seria um jogador tipo Neymar. Ou então, se eu tivesse talento pra pintura, faria quadros incríveis. Ou tivesse talento pra finanças, pra poder saber administrar o meu dinheiro. Quem sabe talento pra vendas, porque daí eu poderia trabalhar com qualquer coisa, porque vendas é necessário em qualquer coisa nesse planeta, pelo menos nesse mundo capitalista. Então, gente, se eu tivesse talento pra vendas. Já tem alguma coisa que você já parou pra pensar e dizer assim, cara, se eu tivesse talento pra isso, eu ia ser mais feliz? Diz aqui o que você gostaria de ter talento. Comenta aqui qual é o talento que você gostaria de ter. É engraçado como a gente, pensando no talento, como quase tudo que acaba direcionando a nossa vida, vem por conta de opinião dos outros, do que nos é dito desde quando a gente nasce, né? Desde quando a gente é criança. Basta ver crianças que nasceram em lares desestruturados, famílias desestruturadas, onde a gente sabe que, infelizmente, existem pais e mães irresponsáveis que, ao invés de apoiarem os seus filhos e dizerem para eles o quanto eles são bonitos, o quanto eles são importantes, o quanto eles são inteligentes, o quanto você ama eles, infelizmente tem famílias que fazem o contrário, né? A gente sabe de histórias de pais que, pessoas que são adultas contam o quanto os pais dizem, tu nunca vai ser nada, tu é um bosta, tu é um merda, tu é feio, tu nunca vai conseguir uma namorada, tu é feio, tu nunca vai conseguir um marido, ninguém gosta de ti, como tu é burro, hein? É incrível como tem gente maldosa nessa vida, inclusive são os próprios pais, tá? Quero acreditar que é a grande minoria, mas ainda assim existe uma porrada de gente que faz isso. Se você for ver essas crianças que nasceram em lares assim, não é regra e não é desculpa pra isso, mas geralmente elas acabam se tornando um bosta, um merda, vai fazer alguma coisa ilegal porque acha que não tem talento pra nada, acha que não tem capacidade, vai fazer alguma coisa aquém aquilo que realmente elas mereceriam. Porque aquilo foi plantado dentro da cabeça dela desde que elas nasceram, desde que elas eram pequenininhas. Tem gente que nasce dessa maneira e consegue, por algum milagre, por muita força de vontade, ou ter outras pessoas, outros tipos de incentivo, como às vezes professores, tios, vizinhos, amigos, que fazem com que ela acredite mais nos vizinhos, nos amigos, nos tios, nos professores e não tanto nos pais, que conseguem sim dar a volta por cima, e isso é muito bom. Mas ainda assim, a grande maioria tem como os pais a maior fonte de inspiração ou de verdade, né? E infelizmente isso acaba tornando essas pessoas perdedoras de verdade. De tanto ouvir que elas são perdedores, elas acabam se tornando perdedores. Por que eu tô falando isso? Eu tô colocando isso dessa maneira porque tem muita gente que acredita que precisa ter talento para fazer alguma coisa. E o exemplo que eu tô dando tem a ver sim com o que eu tô me propondo a fazer aqui. Por quê? Porque é uma maneira de vocês entenderem que sim, muita gente acredita que precisa de talento para fazer alguma coisa. Olha só uma coisa que é engraçada. Foi feito um estudo. E já se sabe que crianças de entre 9 e 10 anos que vão começando a praticar esporte e se dão bem no esporte entre 9 e 10 anos são as que mais se destacam depois, tá? E daí foram ver grandes atletas, o que eles tinham em comum, né? E percebeu-se, olha só que engraçado, ou que curioso pelo menos. Michael Jordan, Neymar, Schumacher, esses três, dentre tantos outros, nasceram nos primeiros meses do ano, tá? Tipo assim, nasceram janeiro, fevereiro. E nesse estudo mostrou-se que, quem nasce no começo do ano tinha grande vantagem aos que nasciam em dezembro. Por quê? Porque eles acabam, no esporte, né, competindo entre eles. Então alguém que fazia aniversário em janeiro competia com alguém que fazia aniversário só em dezembro. E pode acontecer aí 11 meses de diferença. E isso, quando você tem 9, 10 anos, é muita experiência a mais, é muito tamanho a mais, é muita vantagem. E como você tem essa vantagem, você começa a se destacar. Ao se destacar,
as pessoas começam a notar em você, puxa, como você é bom. Meu, olha só, esse garoto aqui, ele tá se destacando, ele faz mais gol que todo mundo, ele dribla melhor, ele é maior, ele é mais forte, ele é mais corajoso. E vão falando isso, e ela realmente, por estar se destacando, por, na verdade, ela ter experiência de 11 meses a mais, ou por ter um físico de 11 meses a mais, o que acontece? Ele realmente começa, poxa, realmente eu tenho talento pra isso. E cada vez vai praticando mais e gostando mais daquilo que pratica e no fim se destaca bastante. Quanto mais você é estimulado a fazer uma coisa, mais você vai aperfeiçoando aquilo, tá? Tem um outro estudo que foi feito numa escola de violinistas, tá? Eles pegaram todo mundo que estava na escola, os que estavam começando, os que já eram profissionais e alguns de nível internacionais, e fizeram uma pesquisa com o que eles consideraram ser amadores, consideravam ser bons e os que tinham alcançado um nível internacional de qualidade em tocar violino. E fizeram a mesma pesquisa com todos eles e chegou-se a uma estatística de que os amadores, eles tinham, na vida, até então, treinado violino cerca de 4.000 horas. Os que eram bons tinham respondido que na vida tinham treinado, até aquele momento, cerca de 8.000 horas. E os violinistas que estavam no nível internacional, os melhores dos melhores, tinham ultrapassado a barreira das 10.000 horas, gente. Se colocou essa relação e existe hoje essa regra das 10.000 horas, de que para você ser mestre em alguma coisa, você precisa praticar aquilo 10.000 horas. E 10.000 horas é coisa pra caramba, né, gente? Pra vocês terem uma ideia, Mozart só conseguiu ser reconhecido depois de 10.000 horas. Will Smith, vocês conhecem, né, o ator? Vocês sabiam que ele não decorava só as falas dele, ele decorava as falas dele e as falas de todos os outros atores que iam contracenar com ele. Ele precisava fazer isso? Não, mas ele fazia isso. Então, gente, de verdade, existem vários estudos que realmente afirmam que não existe um talento natural. O que existe é a regra das 10.000 horas, tá? Que foi essa regra, deixa eu ler aqui, é de Malcolm Gladwell, beleza? Então, na verdade, é o número de horas que você tem de prática que diferencia você dos outros. Ou seja, é o esforço que vai te levar para o topo. Acontece que a grande maioria dessas 10.000 horas, elas são ocultas, né? Elas nem sempre são visíveis. Então, outra regra de ouro aí que você precisa anotar aí é o seguinte, ó. Nunca compare o seu bastidor com o palco de outra pessoa, tá? Por quê? Porque o palco da outra pessoa só tá aparecendo depois, provavelmente, das 10.000 horas dela. E você tá lá naquele momento, talvez, de estar se ferrando, treinando, tá lá em 2.000 horas, tá em 100 horas, tá em 2 horas, acabou de começar. Então, gente, não compare o palco dos outros com o seu bastidor, tá? Daí vocês vão perguntar assim, não, mas tem crianças que dá pra ver que ela tem talento, porque ela é uma criança ainda e já tá melhor do que outras crianças. Mas eu vou dizer o seguinte, também deve ser notado aquilo que eu falei lá no começo, aquilo que eu tava falando lá no começo. O que acontece? Quando você é uma criança, imagina você, eu lembro disso claramente, tá? Eu tava no jardim e eu gostava de desenhar, sempre tinha um cenário, tinha 2 cenários que eu gostava de desenhar. Eu até acho que vou reproduzir um dia isso, porque é muito marcado na minha memória isso. Eu pegava e desenhava com pedras assim, uma cachoeira, um rio, uma árvore do lado da cachoeira com um galho. Em cima do galho eu desenhava uma pantera. Eu desenhava isso sempre. Qualquer desenho, vou fazer um desenho e desenhava uma palmeira. Quem ensinou eu a desenhar palmeira foi a minha mãe, porque eu lembro que ela desenhava muito bonitinho. Ela desenhava todas as folhas da palmeira e eu ficava olhando aquilo. Eu nunca contei isso pra ela, na verdade. Se ela estiver me ouvindo, agora ela vai ver, vai lembrar, porque eu nunca parei pra pensar sobre isso e eu tô pensando nisso nesse exato momento. E eu era uma criança muito pequena. Só que eu lembro também de quando eu era apresentado pra outros adultos, de dizer, meu, olha o Anderson, ele desenha muito bem, filho, mostra aquele teu desenho, você desenha muito bem. E de verdade, talvez eu não desenhava muito bem, mas de tanto alguém dizer, olha, esse é o Ander, ele desenha muito bem. Ou, olha, esse é o fulano, ele com certeza vai ser advogado. Olha, esse é ciclano, com certeza ele vai ser ator. Olha, esse é Beltrano, ele com certeza vai ser músico, porque ele adora música.
Às vezes você é bebê e você está sendo estimulado ouvindo isso, e porque você constrói isso dentro da sua cabeça, você acaba direcionando aquilo que você ouviu desde pequeno. Então sim, desde muito pequeno, o que a gente é influenciado por aquilo que a gente está falando, porque as pessoas falam da gente. Eu vou voltar a falar de Mozart porque é o seguinte, Mozart é considerado, né, um dos grandes ícones da música clássica, e ele é o cara da música clássica, mas você tem que saber que ele foi rejeitado 2 vezes antes de fazer sucesso, antes de ser reconhecido. Mesmo após 11 anos ele fez uma apresentação, ainda assim ele foi rejeitado. Mas como ele começou com 4 anos de idade, gente, quando ele tinha 21, sim, ele criou uma composição que mudou tudo. Messi, quantas vezes a gente já viu vídeos no YouTube que ele treinava mesmo em feriados, o time todo estava indo descansar, estava em festa e o Messi estava lá treinando. E tantos outros eram muito melhores que eles, mas eles acabaram se tornando muito melhor que todos os outros por causa do treino e da prática, tá? De verdade, você começa a gostar cada vez mais daquilo que você faz bem. Lembra que a gente teve uma live só falar sobre vender? Gostar de vender ou não gostar de vender? E eu falei que você acaba aprendendo e começa a gostar de vender quando o dinheiro começa a cair na sua conta. É óbvio que você vai gostar de vender. Quando o dinheiro começa a cair na sua conta, você aprende a vender. E tem uma coisa que eu quero contar pra vocês. Eu acredito fortemente, que pra chegar onde eu cheguei na qualidade do meu render, uma coisa fez toda a diferença. E eu vou confessar pra vocês aqui hoje. Eu lembro claramente de não ter um computador bom, de não ter acesso a nenhum curso, simplesmente porque não existia nenhum curso disso, e eu olhar o portfólio, o reel, de um cara chamado Peter Sanitra e outros tantos que eu via nos fóruns. Eu olhava aquilo, aquele 3D realista, incrível, 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 eu dizia como é possível um ser humano fazer isso. Mas naquele mesmo momento eu pensava, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir. Eu tive a sorte de nunca ter tido esse tipo de bloqueio, que eu vejo que é bloqueio da grande maioria das pessoas. Eu sempre pensei, se alguém já fez, eu também posso fazer. Isso é a maior verdade que eu sempre coloquei pra mim. Se alguém já fez, eu posso fazer. Agora, o quanto você quer fazer aquilo que alguém já fez, vai depender de você, a quantidade de esforço e dedicação que provavelmente aquela pessoa fez pra chegar lá. Então, assim, se você quer muito uma coisa, basta se dedicar o tanto que aquela pessoa lá se dedicou pra chegar naquele lugar. De verdade, tá meio que dentro da cabeça da gente, né? Esse negócio de poder conseguir ou não. Uma outra sacada é tipo, você não vê a vida como uma corrida, e sim como uma maratona, uma coisa a longo prazo, é uma coisa que você tem que conquistar, entendeu? E tem que ter prazer no aprendizado. Já tá mais que provado que esforço supera qualquer talento, se é que ele existe. Se é que ele existe. Já foi colocado em xeque várias vezes isso. Então, gente, de verdade, você tem muito mais chance de chegar ao sucesso, de chegar num render realista, de conseguir independência financeira, de poder ter sua empresa, de poder fazer o que você quiser se você praticar. Praticar, praticar e praticar. Ai, André, mas eu não tenho 10 mil horas pra esperar. Eu não posso me dedicar 10 mil horas. Eu não tenho tempo pra me dedicar 10 mil horas. Olha, gente, quanto antes você começar, menos você vai se arrepender. Primeira coisa, que eu tenho certeza. A outra é que você tem que tirar tempo de outras coisas que não estão alinhadas com esse objetivo, né? Eu vou falar, gente, eu tenho bastante ocupação, né? Eu tenho uma equipe de mais de 65 pessoas agora, eu tenho 3 empresas, eu tô aqui fazendo lives, eu dou aula, eu faço conteúdo, eu tenho que dirigir, né, uma empresa, tenho que atender cliente, eu tenho que cuidar da família, tenho que fazer milhares de coisas. Em teoria, seria muito fácil dizer que eu não tenho tempo pra ir pra academia, por exemplo. Seria completamente compreensível pra muita gente eu dar essa desculpa, tipo, não tenho tempo pra ir pra academia. E de verdade, eu não tenho tempo pra ir pra academia. O que eu fiz? Eu vou na academia às 6 da manhã. Assim, cara, se eu não tenho de onde tirar, eu vou tirar do meu sono. Pronto, vou às 6 da manhã, tô fazendo academia às 6 da manhã e tá funcionando. Então, como eu disse, o tempo é questão de prioridade. Outra coisa importante se dizer é que você não vai alcançar o seu resultado somente depois das 10 mil horas. Até a 0 hora e as 10 mil horas, você vai colher muitos frutos. Com 200 horas você já vai colher alguma coisa. Com 500 outras, você vai chegar a ponto de ser mestre com 10 mil horas. Mas você vai colher muita coisa nessa jornada de chegar a 10 mil horas. E é isso que é o mais importante entender.
Porque tem muita gente que não vai querer nem começar depois de ter ouvido que precisa de 10 mil horas. Ah, não, então não vou nem começar esse negócio. E geralmente são essas pessoas que nunca chegam em lugar nenhum, tá? Quantas vezes você já ouviu dizer que a direção é mais importante que a velocidade? Isso não é uma falácia, isso é a maior verdade do mundo. É mais importante você saber para onde você vai e ir nos seus passos do que sair correndo pro outro lado. Não faz sentido. Se eu quero chegar lá, por que eu tô indo pro outro lado, correndo ainda? Então você tem que ter constância e direção. Talento importa? Gente, você tem talento naquilo que você gosta de fazer. Ponto. O talento vem da sua habilidade de fazer algo que você se interessou em fazer, praticou e é visto no palco como você teve talento. Mas de verdade, o que importa é mais você estudar, ter um método que te ajude, muito importante, ter um mentor, alguém para você se espelhar e perguntar, ter foco na onde você quer chegar e praticar. Nada vai superar a sua prática para você chegar na qualidade que você precisa. Então, a resposta para essa pergunta, talento importa, você já tem a resposta. Ao invés de dizer talento importa, eu vou dizer que dedicação importa. É o que mais importa. Dedicação e direção, gente. A direção certa é mais importante que a velocidade. Por isso que eu falo, você tem um método para ser guiado. Alguma coisa que você sabe o caminho certo e daí sim, constância é muito importante. A dedicação a esse método, a dedicação a esse alvo, isso é importante. Tem uma história que diz que Picasso estava num bar e chegou uma pessoa para ele, enquanto Picasso estava lá desenhando no guardanapo uma coisa. Ele falou, quer vender esse guardanapo aí? E o Picasso disse algo como assim, tem que pagar 10 mil por isso aqui, ou 5 mil, ou 2 mil, não importa. E a pessoa disse assim, tu tá louco, cara? Pagar 5 mil num negócio que você levou 2 minutos para fazer? E o Picasso disse, eu não levei 2 minutos para fazer, eu levei 40 anos para fazer. A gente vê muita gente que menospreza o 3D ou diz assim, cara, tu vai cobrar R$1.000 um render que tu faz ali rapidinho, que tu faz ali numa tarde. Cara, eu não levei uma tarde para fazer esse render. Eu levei 20 anos para fazer esse render. É isso que você tem que ter em mente. Todo o seu aprendizado, tudo aquilo que você colocou de dedicação e tempo e energia naquilo, possibilita você fazer no tempo que você está fazendo. É isso, minha galera.